Tô gravando mais um áudio. Gente, eu já volto. Já. Já volto. Assim, que assim. Vamos pra lá. Quê? Vamos ver aí, gente. Já volto. Eu tô aqui. Ali tá um vulcão. Tchau. Tchau, gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para eu ganhar 1000 seguidores e ganhar um monte de dinheiro. Tchau.